Esse aqui é um acréscimo do treinamento para facilitar o entendimento de todos, né? Então, reforçando alguns pontos, hoje eu tive uma reuniãozinha com a Lu, já passei algumas coisas, mas eu queria reforçar mais alguns itens, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de cada item. Esse aqui é o pernil que a gente vai usar. Ele já está na casa, é um pernil que foi enviado como uma doação para casa. Então, na quinta-feira, a equipe que vai trabalhar na quinta já vai colocar na geladeira de 6 portas 25 peças desse pernil para ele começar o descongelamento. E a gente vai assar todo esse pernil no sábado, assar e fatiar e deixar ele assado e fatiado no sábado. Então a gente vai assar ele no forno combinado e a gente vai usar a função combinada, ou seja, vapor com ar quente. Mais ou menos uns 30%, ou seja, 3 bolinhas azuis, a 200 graus Celsius por cerca de 1 hora. Tá? Vão acompanhando, vão abrindo a porta para ver como é que tá. Deu essa 1 hora, se for necessário, deixem uns 10 minutinhos ali, uns 5, 8 minutos no calor seco, todo vermelho, a 200 graus para ele dourar, se for necessário, né? Depois tira, deixa ele esfriar um pouquinho, fatiem, vocês têm meia hora para fazer isso, para fatiar, tirar do forno e fatiar e guardem na GN coberta, bem cobertinha na geladeira para a gente usar no dia seguinte. No domingo vai ser feito o preparo do molho com cebola, pimentões e o caldo do próprio pernil para servir no nosso almoço, tá? A costela, ela vai chegar na quinta-feira, ela vai vir congelada da Forte. Então, recebendo na quinta-feira, já deixa na geladeira de 6 portas, na parte de baixo, em cima de uma bacia, em cima de uma cuba. Pelo amor de Deus, a gente teve um momento trágico com sangue no estoque e o cheiro. Então, não pode escorrer nada nessa geladeira, tá bom? No sábado, no final da tarde, antes de ir embora, vocês vão pegar essa costela, a última coisa que vai ser feita. Vai pegar a costela, vai temperar ela com sal grosso, é temperar, não é para cobrir com sal grosso, porque tem algumas preparações que cobrem. Aqui não, é só temperar com sal grosso, vão colocar na GN o quanto couber e vão colocar no forno. Vocês vão programar 85 graus, com 30% de umidade, ou seja, 3 bolinhas. Dá para até colocar 4 bolinhas de umidade. E a receita original falava em 2 horas, mas eu não vou mentir para vocês que eu fiquei com um pouco de medo. Então, é preferível assar por 8 horas e a hora que vocês chegarem de manhã, vocês verem como é que essa costela tá. Eu acredito que ela já vai estar assada, tá? Porque o nosso forno, ele é potente, ele é forte, mas vocês olhem, se precisar de mais tempo, vocês colocam. E se não precisar, essas 8 horas vai ser suficiente. Eu conversei com a Lu para a gente pedir para o pessoal da segurança dar uma olhada durante a madrugada, porque o forno vai ficar ligado sem supervisão, como se ele precisasse de supervisão, né? Mas a gente pede para o pessoal da segurança dar uma olhada, ó, só vai lá, ver se a luz está acesa, se está tudo certinho, se está tudo bem, tá? No domingo, a hora que chegar às 6 horas da manhã, vocês vão abrir, vão avaliar como é que ela tá, se ela tá bem macia, ela tem que estar derretendo com o osso solto já, e aí vocês vão avaliar se é necessário uma finalização dessa cocção, e aí sim vai ser só calor seco por no máximo uns 10 minutinhos, tá? Vai tirar o osso, vai cortar as porções e vai temperar com alho já frito, que vai vir da Forte também, e com cebolinha picada, que já tá picada dentro do freezer, tá? Uma informação importante tanto em relação ao pernil como em relação à costela, eu queria que vocês prestassem muita atenção no como vocês estão mantendo isso aquecido, tá? Então, eu tenho pernil fatiado na geladeira, que foi fatiado no sábado. Vocês aqueçam o molho e aqueçam o pernil, sempre que for aquecer no forno, aquecer no vapor, tá? Coloca no forno, que seja 10 minutinhos só, sempre colocar vapor para ele não ressecar. E aí vocês acrescentam o molho. Tá? Vão fazendo isso aos poucos para não deixar produto exposto à temperatura ambiente. Então, montem umas 3 cubas com bastante fatia de pernil, com bastante molho, e coloquem no balcão térmico já tampado, com o balcão ligado.
tá? Liguem, logo cedo liguem esse balcão e assim que vocês forem preparando, vai colocando no balcão. A costela, a mesma coisa. Tirou do forno, cortou ela, montou a GN, ou ela vai estar no balcão térmico lá na frente na cozinha, ou ela vai estar dentro do forno. E a gente vai programar o forno para manter as coisas quentes no vapor, mais da metade de vapor e 60 graus, 70 graus no máximo, tá bom? Então, voltando à costela, bom, é isso. Então, vai montar a GN, vai colocar o alho frito, a cebolinha, vocês provem para ver se tá bom de sal. E aí, o que couber no balcão térmico já ligado, bem quentinho, vocês deixam lá. E o que não couber, vocês deixem dentro do forno para manter quente, tá? O frango, que não é frango, é Chester, mas tudo bem, a gente vai tratar ele como frango. O que vocês vão fazer? Ele já está cortado, já está refrigerado, descongelado, ele já está no ponto. É só no sábado temperar com sal, pimenta, alho, se tiver caldo de galinha, pode temperar também. Sempre que eu faço qualquer frango na casa transitória, eu tempero bastante, coloco bastante tempero, tá? No domingo, e essa tarefa a Lu pediu para deixar para Janice. Janice, esse frango é seu, tá? Então, vocês vão primeiro fritar o quiabo. O quiabo, ele pode ser lavado, lava ele no sábado e deixa ele bem sequinho. E no domingo, vocês só cortam ele para fritar. Então, numa panela, vocês vão colocar o óleo. Não precisa ser uma xícara, pode ser a quantidade de óleo que vocês acharem necessário. E vão refogar esse quiabo, e o segredo tá aqui. Tem que refogar muito ele até que ele não tenha mais nenhuma baba. Vai demorar uns 20 minutos aí. E quando ele estiver bem sequinho, não tiver mais nenhuma baba, tira ele do óleo, desliga o fogo, né? E coa esse óleo. E numa outra panela, vocês fritam a cebola, que ficou picadinha na geladeira, doura bem essa cebola, e quando ela estiver quase queimando, vocês juntam o frango, frita muito bem esse frango, refoga muito bem esse frango, e quando ele estiver bem douradinho, acrescenta água fervente até cobrir praticamente o frango. Corrige o sal se for necessário e deixa cozinhar em fogo médio com a panela semi-tampada por mais ou menos 20 minutos. Ou até quando o frango estiver meio macio, aí vocês provam o frango. Depois acrescenta o quiabo e deixa esse quiabo junto com o frango ali no molho até ele dar uma apuradinha. Mesmo procedimento. Ou vocês deixam esse frango com quiabo dentro da panela com ela tampada, que ela vai estar bem quente, ou vocês porcionem e levam para o balcão já para ficar quentinho lá, tá? Eu acho que dos 3 pratos, esse é o prato que vai sair menos, tá? A gente já deixou as porções separadas na geladeira, façam todas as porções, porque o que sobrar a gente deixa para servir na quinta-feira. Mas eu acredito que esse não vai ser um prato que vai sair tanto. E sim, esse vai ser um almoço com 3 opções, tá? Vai ser o primeiro almoço que vai ter 3 opções. Só porque a gente precisava usar essas coisas que estavam no freezer e os freezers estão lotados, a gente precisa abrir um pouco de espaço para conseguir trabalhar. O feijão tropeiro, eu vou pedir para a Paula e para a Renata darem uma atenção para esse feijão tropeiro no sábado e deixar ele pronto no sábado. Então, o feijão seria ideal deixar ele de molho na quinta-feira, deixem ele de molho na geladeira, que ele não vai estragar, tá? Ele não vai ficar fedido, nada, se ele tiver na geladeira. Então, são 10 quilos de feijão, escolham ele na quinta, deixem ele de molho dentro da geladeira, cobertinho, e aí no sábado de manhã vai ser mais fácil cozinhar ele. Eu recomendo que ele seja cozido numa panela aberta, não na pressão, porque ele não pode cozinhar demais, ele tem que ficar inteirinho. E aí, quando ele tiver cozido, vocês escorrem essa água e aí vão preparar o feijão tropeiro. O feijão tropeiro vai calabresa, vai bacon, vai bastante cebola e alho. Frita bem isso tudo, acrescenta o feijão. A gente tem uma sobra muito grande de farofa que sobrou de um último evento. É bastante farofa mesmo. Ela tá dentro do freezer, mas não precisa descongelar, porque mesmo dentro do freezer ela tá bem soltinha. Então, depois que refogar bem a calabresa, o bacon, a cebola, o alho, junta o feijão, aí vocês juntem essa farinha que já está no freezer e ela está semi-temperada, então peguem leve no sal, vão provando o sabor para entender se ela tá legal, tá?
Aqui tá a orientação tranquila, mas eu acho que isso é um prato bem simples para vocês que têm experiência, tá bom? Só vou pedir um favor de não esquecer de fazer a opção vegana. Pega uma panela bem menor, tem sobrado muita coisa do vegano, então faça uma quantidade pequena, talvez aí para uns 30, 40 pratos, e olhe lá, acho que ainda é muito, né? E a única diferença é que em vez de colocar, porque no feijão tropeiro normal a gente vai colocar azeite e manteiga para fritar a calabresa e o bacon, mas no vegano a gente vai colocar só azeite, tá? Só o óleo de soja, um pouco de azeite, e vai fazer sem o bacon, sem a calabresa e sem os ovos, ou seja, refoga bastante cebola, bastante cebolinha, acrescenta o feijão, frita bem essa cebola, tá? Para ela soltar bastante o sabor. Acrescenta o feijão e depois acrescenta a farinha, tá? Para preparar esse vegano. E aí eu separei um pouquinho as atividades do sábado e do domingo para deixar um pouquinho mais claro. Então, no sábado, lavar, descascar e picar a cebola branca. Usa aquele picador para picar o quadradinho pequeno, que essa cebola a gente vai usar no preparo do feijão tropeiro e do arroz branco. A cebola roxa, lava, descasca e corta em fatias bem finas, porque ela vai ser usada na cebola. No sábado, também sugiro já deixar a couve fatiada. Então, lava bem as folhas de couve, não tem que descascar. Ah, não. Lava e corta em fatias bem fininhas a couve, finíssimas, tá? Como eu já tinha falado do feijão tropeiro, cozinha o feijão, pica o bacon, pica a calabresa, cozinha os ovos, faz o feijão tropeiro e faz o feijão tropeiro vegano. Assa e fatia o pernil, como eu já comentei, tempera o frango, como eu também já comentei, higieniza 300 pratos, 300 bandejas, 300 facas, 300 garfos, monta 300 kits de talher, organiza as mesas da área externa, organiza e monta com toalhas as mesas da área interna e organiza a mesa com utensílios no sábado. No domingo, deixa eu voltar. E ele não vai deixar voltar. Ia deixar eu voltar. Oh, ele não deixou voltar. Então, no domingo, vocês vão finalizar a costela, vão preparar o molho do pernil e finalizar o pernil, vão aquecer o feijão tropeiro, vão aquecer o arroz que está congelado no freezer. Façam esse aquecimento desse arroz no forno combinado, com bastante vapor. Pode colocar uma temperatura alta, uns 100, 150 graus, mas com vapor para esse arroz descongelar e ficar bem, para não ficar ressecado, tá? Montem as saladas, a couve e a cebola roxa, já temperem essa salada, tem limão, tem vinagre, tem azeite, sal, orégano, deixem essa salada bem temperadinha, já levem essa salada para o balcão frio, já coloquem essa salada lá, já coloquem o azeite e um pouquinho de suco de limão se a pessoa quiser, né? Esprema um pouquinho de limão que tem. Tem que porcionar a sobremesa, porcionar nos copinhos. É o copinho da Nespresso, mas coloquem uma quantidade pequena, porque a pessoa vai poder escolher se ela quer 1, 2 ou 3 doces, um de cada. Virar também na quinta-feira queijo branco. É para cortar o queijo branco em cubinho, um cubinho bem delicado, para colocar no doce de abóbora e no doce de goiaba. O doce de leite não precisa colocar queijo, nem o doce de banana, tá? Mas na abóbora e na goiaba, coloquem um pedacinho de queijo. Tem colherzinhas pequenininhas que eu comprei, tá na sala 10, e também tem colherinhas pequenininhas coloridas lá no abastecimento, tá? Estão com o Sérgio. Já montem esses doces no balcão frio também lá fora, já deixem isso organizado. É uma bandeja ou 2, 3 bandejas empilhadas de cada doce, para já ter bastante doce lá. Organizem todo o material para o viagem. Então, vão ser os sacos de papel da 99, que tem um pacote já na cozinha, mas também tem um carrinho cheio deles lá no abastecimento. O Marmitex, que está lá na sala 10 também. O potinho da salada. Então, quando fizer a salada, já porcionem 50 potes de salada para
já deixar separado para entregar no viagem. E a Lu vai olhar se no abastecimento tem copinho de gelatina com tampa. Já também coloquem doce no potinho com tampa para mandar pro viagem, tá? Aí vocês coloquem o doce que tiver mais. Eu acredito que vai ser o doce de leite. Mas se vocês acharem que tem algum outro doce lá que tiver bastante, também pode porcionar. E aí manda um doce só pro viagem, tá bom? Fecha bem a embalagem e anota com canetão se é o frango com quiabo, se é o vegano, se é a costela, se é o pernil, tá? Deixem isso organizado. No balcão refrigerado, lá no balcão de atendimento, não esqueçam de deixar luva, de deixar álcool, de deixar Perfex, de deixar o álcool em gel, tá? Bonitinho para poder fazer os atendimentos. Verifiquem se tem lixeira disponível, se está organizado lá fora. Tem que montar o cantinho do café, então tem que preparar café. Usem aquela cafeteira grande do Pedro. Façam o café, deixem cheio o café. Precisa colocar açúcar sachê, palheta, adoçante. Usem os copinhos da Nespresso também para colocar lá no café, que fica mais bonitinho, tá? E coloquem lá o carrinho do café com o cantinho do café, tá? E a finalização das atividades é aquela mesma de sempre: armazenar no freezer ou na geladeira todas as sobras de ingredientes, embalar bem, identificar, tem etiqueta lá na sala 10, empilhar as mesas plásticas na área externa, trazer para dentro do salão as mesas de madeira e as mesas da lanchonete, lavar e organizar todos os utensílios e equipamentos utilizados, inclusive forno, o máximo que for possível. Na quinta-feira seguinte, eu assumo a responsabilidade de dar um trato nele, só tirem o grosso. Mas dá um tratinho nos fogões, que cai bastante coisa no fogão. Eu trouxe hoje mop para facilitar a limpeza do chão e facilitou demais. Então, passem o mop, deixem sempre o chão seco, tanto no estoque, que é a sala 10, como na cozinha, tá? Manter a limpeza e conservação de utensílios, equipamentos e estruturas do restaurante são obrigação de todos os voluntários, tá? E não esqueçam de uma coisa muito importante, né? Que é a preparação espiritual, que é a prece. Então, todo voluntário deve passar pela prece inicial antes de iniciar os trabalhos. E todos devem fazer uma prece e fazer o encerramento e o agradecimento. Se eu estou indo embora antes dos outros, eu faço sozinho. E o ideal é todo mundo esperar para todo mundo ir embora junto, porque todo mundo está cansado, quer ir para casa, fazer essa prece de encerramento, agradecer pelo dia, agradecer a equipe espiritual pelo apoio, pelo trabalho, tá bom? Não esqueçam que isso é bem importante. Eu vou estar lá no Congresso Espírita, orando pela equipe, pedindo muito pela equipe, pedindo muito suporte, muito apoio, não só para esse evento, mas para todo ano, tá bom? Eu agradeço muito, muito, muito o suporte de todo mundo, o apoio, a ajuda. Eu fico sentida de estar longe, porque eu entendo a minha responsabilidade, eu entendo o meu compromisso, mas tem coisas também que eu não quero deixar de fazer, e essa era uma das coisas que eu não queria deixar de fazer. Está combinado há muito tempo, para participar de um congresso espírita, para estar me energizando, me harmonizando, me equilibrando, tá bom? Então, que Deus abençoe muito o trabalho, que Deus abençoe muito a equipe, que a equipe espiritual esteja lá pronta como sempre. Gente, eu não sou insubstituível, eu não sou cozinheira, eu nunca tive experiência de cozinhar para tanta gente, eu sempre planejei, isso é minha expertise, fazer planejamento, fazer organização, mas cozinhar, gente, é fé, e é isso que eu vou pedir para que vocês tenham. Ouçam a intuição de vocês, eles estão trabalhando junto com a gente. Eu me sinto muito intuída quando eu estou dentro da cozinha e eu acredito que a equipe espiritual está tocando e eu me permito emprestar os meus bracinhos, que são bem fortes, para que essa equipe possa trabalhar. Então, é um exercício de fé, tá bom? Se entreguem ao trabalho, entreguem as suas melhores energias, bons pensamentos para que vocês possam estar conectados com a equipe espiritual, mas vai dar tudo certo, tá bom? E eu vou estar com o celular na mão. Qualquer coisa, vocês podem me chamar, podem gritar, que eu vou estar à disposição. Um beijo.